Ateu tenta agredir Frei Gilson em voo, mas o que acontece depois é inacreditável. Frei Gilson aguardava na fila da primeira classe em Guarulhos, com seu hábito marrom simples, sandálias gastas e uma mochila surrada. Ao seu lado, Marcos, um ateu arrogante, segurava a mão da filha Ana, de 10 anos. Ele zombava do Frei com desprezo, mas ninguém esperava que suas palavras virassem um gesto de agressão. O que veio depois mudou tudo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, diga nos comentários de onde você está vendo, que vou deixar um comentário em todos. O aeroporto de Guarulhos fervia de movimento. Pessoas correndo, malas rolando, vozes ecoando. No meio disso, Frei Gilson permanecia calmo, um contraste com o luxo ao redor. Marcos, de terno caro e sapatos brilhantes, não escondia o nojo ao olhar para ele. Primeira classe, hein? Disse Marcos, com um sorriso debochado. Até um padreco de rua entra aqui agora. Frei Gilson virou-se. Sereno, a vida tem surpresas, não é? Ana, quieta, puxava a mão do pai, mas Marcos ignorou. Ele estava só começando. Marcos elevou o tom, os olhos faiscando de sarcasmo. Sem ofensas, padre, mas você não pertence aqui. Primeira classe é para quem tem algo a mostrar, não para quem vive de ladainha. Ana baixou o olhar, envergonhada, mas Marcos nem notou. Frei Gilson respondeu, tranquilo. Eu sirvo a Deus, ele me coloca onde preciso estar. Marcos riu alto. Deus? Essa é boa. Acho que seu chefe divino tá te pagando bem, hein? O embarque começou, a fila avançou, e os dois, com Ana entre eles, seguiram pro avião. Por ironia, os assentos eram lado a lado. Marcos bufou. Isso é brincadeira. Logo com você? Frei Gilson sorriu. Parece que vamos voar juntos então. Marcos cruzou os braços irritado. A presença simples do Frei o incomodava, e Ana, sentada ao lado do pai, parecia querer sumir. Ele não ia deixar barato. O voo decolou, e Marcos não perdeu tempo. Quando o serviço de bordo chegou, pediu um uísque com ar superior. Algo digno desta cabine. Frei Gilson pediu água. Marcos riu. Água? Sério, padre? Tá desperdiçando a primeira classe com isso? O Frei tomou um gole. Simplicidade me basta. Marcos revirou os olhos. Claro, coisa de quem não sabe viver. Nem todos nasceram pro que é bom. Ana mexia no cinto, nervosa, enquanto o pai continuava. Sabe o que é engraçado? Gente como você acha que reza resolve tudo. Eu construí minha vida com trabalho, não com contos de fada. Frei Gilson olhou para ele. Trabalho é bom, Marcos, mas paz vem de outro lugar. Marcos bateu no braço da poltrona. Paz? Isso é papo de fraco. Você é uma piada, padre. Os passageiros começaram a notar, mas Frei Gilson manteve a calma. A tensão crescia. Marcos estava decidido a esmagar o Frei. Olha só, eu não aguento mais essa cara de santo. Você é um parasita. Vive de esmolas e ainda acha que merece estar aqui? Frei Gilson respondeu, firme. Ajudo quem precisa. Isso me dá mais do que dinheiro. Marcos riu, sarcástico. Ajuda? Você é inútil. Um adulto acreditando em historinhas. Ana sussurrou. Pai, para. Mas ele a ignorou. Quieta, Ana. Esse cara é uma fraude, um fracasso com batina. Frei Gilson fechou os olhos por um instante, como se orasse. Marcos viu isso como fraqueza e avançou. Tá rezando agora? Acha que seu Deus vai te defender? Ele levantou a voz, apontando o dedo. Você não merece nem o ar que respira aqui. Outros passageiros trocaram olhares, chocados. A situação estava prestes a explodir. Marcos perdeu o controle. Ele se inclinou, o rosto vermelho. Sabe o que você é, padre? Um lixo. Ninguém acredita mais nessas bobagens de Deus. Frei Gilson abriu os olhos. A fé é força, Marcos, não fraqueza. Marcos gritou. Força! Você é patético! Um covarde que se esconde atrás de um rosário. Ana encolheu-se no assento, mas Marcos não parava.
Vou te mostrar o que penso da sua fé idiota. Ele levantou o punho, pronto para acertar o Frei. Passageiros gritaram. Para com isso! Frei Gilson nem se moveu. Apenas disse: faça o que acha certo, Marcos. 2 homens o seguraram antes do golpe. Ana chorava baixo e Marcos, ofegante, voltou pro assento ainda furioso. Você não vale nada. A cabine ficou em silêncio tenso. Ninguém sabia o que viria a seguir. Marcos, contido, fervia de raiva. Ele olhou pro Frei e rosnou. Tá com sorte que me seguraram, padre, senão ia aprender a rezar de verdade. Frei Gilson respondeu. Calmo. Violência não prova nada, Marcos. Só machuca quem a usa. Marcos riu debochado. Filosofia barata. Você é uma vergonha ambulante. Ana puxou o braço dele. Pai, por favor. Ele a empurrou de leve. Fica quieta, Ana. Esse cara não merece respeito. Frei Gilson olhou para a menina e sorriu. Sua filha é esperta. Escute ela. Marcos explodiu. Não se mete na minha vida, seu idiota. Você é um zero, um fracassado. Os insultos ecoavam, mas Frei Gilson permanecia sereno. A tensão era palpável e algo inesperado estava prestes a mudar tudo. O clima na cabine era pesado. Marcos, ainda furioso, murmurava provocações. Você é um coitado, padre. Devia estar pedindo esmola, não aqui. Frei Gilson respondeu. Minha riqueza é outra, Marcos. Não preciso gritar para mostrar. Marcos riu alto. Riqueza? Você só tem ilusão. Olha para você, todo humilde, mas no fundo é um ninguém. Ana, assustada, segurava o braço do pai, mas ele a afastou. Para de me agarrar, Ana. Esse cara não vale nada. Frei Gilson olhou para a menina com ternura. Você tem um coração bom, Ana. Não deixe ninguém tirar isso. Marcos ficou vermelho de raiva. Não fala com minha filha. Seu inútil. Você é uma piada viva. Os passageiros observavam, alguns chocados, outros com pena do Frei. Mas o que estava por vir ninguém podia prever. O silêncio tenso foi o prenúncio de algo extraordinário. De repente, um grito cortou o ar. Ana, que estava quieta, caiu do assento para o corredor, o corpinho mole, os olhos revirados. Marcos ficou pálido. Ana, minha filha! Ele se jogou ao lado dela, em pânico. Alguém ajuda! A cabine virou um caos. Passageiros se levantaram. O atendente correu para chamar o piloto. Ana tremia, respirando com dificuldade. Marcos gritava, façam alguma coisa, ela está morrendo. Frei Gilson, que Marcos quase agredira, ajoelhou-se ao lado da menina sem hesitar. Ele segurou a mão dela e começou a orar em voz baixa. Senhor, tenha piedade desta criança. Dá-lhe vida, guia-a com teu amor. Marcos, atordoado, olhava para o Frei. O que você está fazendo? Para com isso e ajuda de verdade. Mas Frei Gilson continuou, sereno. Confie, Marcos. Deus está aqui. Os segundos pareciam horas. Então, algo inacreditável aconteceu. Ana parou de tremer. Seus olhos se abriram lentamente e ela respirou fundo, como se voltasse à vida. Marcos, com lágrimas escorrendo, segurou o rosto dela. Ana, você está bem? Fala comigo. Ela murmurou, fraca. Pai, eu tô aqui. Os passageiros suspiraram. Alguns se benzeram. O atendente trouxe um oxímetro. Os sinais dela estavam normais. Frei Gilson terminou a oração e se levantou. Calmo. Ela vai ficar bem, Marcos. Deus ouviu. Marcos olhou para o Frei. O ódio de antes substituído por choque. Você salvou ela? Frei Gilson balançou a cabeça. Não fui eu. Foi Deus. Marcos caiu sentado, abraçando Ana, sem palavras. A cabine inteira olhava para o Frei com reverência. O homem que quase apanhara agora era o herói. Algo mudara para sempre. O voo seguiu em silêncio reverente. Ana, recuperada, dormia no colo de Marcos, que não tirava os olhos do Frei. Ele sussurrou. Eu não sei o que dizer. Frei Gilson sorriu. Não precisa dizer nada.
Só agradeça por ela estar viva. Marcos engoliu em seco. Eu ia te bater e você salvou minha filha. Como? O Frei respondeu. Deus me ensinou a amar até quem me odeia. Você precisava de ajuda e eu estava aqui. Ao aterrissar, Frei Gilson pegou sua mochila e disse: se precisar de mim, me procure. A porta está sempre aberta. Marcos apenas assentiu, ainda atordoado. No terminal, ele viu o Frei sumir na multidão, enquanto segurava Ana com força. Algo dentro dele rachava. O orgulho, a descrença. Ele sabia que precisava entender o que acontecera. Dias depois, Marcos não conseguia esquecer. Ele, que ria da fé, agora via Ana brincando e pensava na oração do Frei. O vazio que o dinheiro nunca preencheu pesava mais. Numa tarde, tomou coragem e procurou uma igreja. Na paróquia, encontrou Frei Gilson servindo sopa para os pobres. O Frei o viu e sorriu. Você veio, Marcos. Ele hesitou. Eu não sei por que estou aqui, mas depois daquele voo, minha cabeça não para. Frei Gilson o chamou para sentar. Você sentiu algo maior. Isso não é por acaso. Marcos baixou a cabeça. Eu te odiei, quase te machuquei. Por que você ajudou minha filha? O Frei respondeu, porque ela não tinha culpa, e você, no fundo, também não. Marcos ficou em silêncio, mas decidiu ficar. Algo novo começava ali. Marcos voltou à paróquia com Ana. Ele ouvia Frei Gilson falar de fé e amor, e cada palavra parecia quebrar um muro dentro dele. Ana, curiosa, perguntou, Frei, foi Deus que me salvou? Ele sorriu. Sim, Ana. Ele usou minhas mãos, mas foi ele. Marcos confessou. Eu achava que era forte por não acreditar, mas quando vi ela no chão, eu fui fraco. Frei Gilson respondeu. A força vem de se abrir para o que não vemos. Você está começando a sentir isso. Marcos pegou uma Bíblia, algo que antes zombaria. Ele lia para Ana à noite e a menina sorria. Pela primeira vez, ele sentia paz. O Frei o guiava como um pai, e Marcos sabia que estava mudando. Semanas depois, Marcos tomou uma decisão radical. Vendeu parte de seus bens para ajudar a paróquia. Ele queria retribuir o milagre de Ana. Frei Gilson viu e disse, você está encontrando seu lugar, Marcos. Ele riu. Se me vissem agora, diriam que enlouqueci, mas é o que faz sentido. O Frei assentiu. Deus chama quando menos esperamos. Marcos começou a contar sua história na igreja. O ateu que quase agrediu um frei, mas viu sua filha salva por uma oração. As pessoas ouviam, emocionadas. Ana, ao seu lado, dizia, o Frei é meu anjo, pai. Marcos sentia que sua vida ganhava propósito. Algo maior o esperava. Um ano após o voo, Marcos pediu para ser batizado com Ana. Numa igrejinha simples, ele chorou ao sentir a água. Eu acredito agora. Obrigado por ela, Senhor. Frei Gilson, que os batizou, disse, não é tarde, Marcos. É o tempo de Deus. Ana sorria, feliz. Depois, Marcos falou com o Frei. Quero levar isso adiante, contar para o mundo o que aconteceu. Frei Gilson o incentivou. Sua história é poderosa. Use-a para mostrar que Deus muda vidas. Marcos começou a viajar, levando Ana consigo. Ele falava em vilas, igrejas, sobre o dia que quase perdeu tudo e ganhou tudo de volta. Antes de continuar, quero saber sua opinião. O que você achou desse grande milagre? Deixe aqui nos comentários e não esqueça do like no vídeo para que mais pessoas possam ver esse lindo testemunho. Marcos visitava favelas e cidades pequenas, contando como quase agrediu Frei Gilson, mas viu sua filha voltar à vida pela oração. As pessoas choravam e ele dizia, se eu mudei, vocês podem mudar. Frei Gilson o acompanhava às vezes. Você está plantando sementes, Marcos. Numa missão, uma mãe abraçou Ana e disse, você me deu esperança, pequena. Marcos olhou para a filha e murmurou, obrigado, Senhor, por ela.
Ele sentia que sua vida, antes vazia, agora era um farol. O milagre de Ana o guiava, e ele não pararia. Marcos viajava o Brasil, de norte a sul, com Ana ao lado. Ele falava em praças lotadas. Eu era ateu. Quase bati num frei. Mas Deus salvou minha filha por ele. Frei Gilson dizia: fique humilde, Marcos, é para a glória de Deus. Ele assentia: tudo é por ele e por você, Frei. Numa cidade do interior, uma multidão ouviu sua história. No fim, muitos pediram para orar com ele. Ana segurava sua mão, orgulhosa. Marcos viu que não era mais o homem arrogante do voo. Ele vivia para servir, como o Frei o ensinara. Anos depois, Marcos e Frei Gilson fundaram uma missão. Eles ajudavam os pobres e Ana distribuía sorrisos. Numa noite, Marcos disse: se não fosse você, eu não teria Ana hoje. Como te agradeço? Frei Gilson riu. Agradeça a Deus, eu só segui ele. Marcos respondeu: você me deu tudo. Frei, antes eu tinha nada, mesmo tendo tudo. O Frei colocou a mão no ombro dele. Deus tira o vazio e põe amor. Você está vendo isso agora. Marcos sabia que sua dívida era eterna, mas vivia para retribuir. Numa missão no Nordeste, Marcos enfrentou descrentes que riram dele. Ele sorriu. Eu era como vocês, até ver minha filha cair e um frei orar por ela. Um homem perguntou: e cadê esse Deus? Marcos apontou para o céu. Está esperando você como esperou por mim. Alguns se aproximaram, tocados. De volta ele contou ao Frei: foi duro, mas plantei algo. Frei Gilson respondeu: você está fazendo o que eu fiz. É assim que a fé cresce. Marcos sentia orgulho do que Deus fazia por ele e Ana. Marcos voltou a Guarulhos anos depois. Olhou a fila da primeira classe e lembrou o ódio que sentira. Agora, com Ana e uma Bíblia na mão, riu. Tudo mudou aqui. Frei Gilson, que o encontrou por acaso, disse: Deus usa os lugares mais estranhos para nos ensinar. Marcos segurou a mão de Ana. Se eu não te conhecesse, onde estaria? Talvez sem ela. O Frei respondeu: você está aqui agora, levando outros contigo. Marcos sabia que sua vida era um milagre. E Ana era a prova viva disso. Numa missão no sul, Marcos ajudou um vilarejo após uma enchente. Exausto, orou com Ana ao seu lado. Uma criança perguntou: você é padre? Ele riu. Não, sou um pai que Deus salvou por um frei. Ele contou sua história, o ateu que quase agrediu Frei Gilson, mas viu sua filha Ana voltar à vida pela oração. As pessoas simples do vilarejo ouviram, emocionadas. No fim, muitas se ajoelharam com ele, rezando. Ana segurava sua mão, sorrindo. Marcos olhou para ela e disse: você é meu milagre, filha. De volta, ele relatou ao Frei: foi como no voo, Frei. A dor abriu corações. Frei Gilson respondeu: você está vivendo o chamado, Marcos. Deus te escolheu para isso. Marcos sabia que sua vida agora era um reflexo da graça que recebera. Marcos começou a escrever um livro sobre sua jornada, com Ana e Frei Gilson como inspirações. Ele queria que o mundo soubesse como um ateu cruel virou missionário por causa de uma oração. Num lançamento em São Paulo, falou para uma multidão: eu quase bati num frei, mas ele salvou minha filha. Hoje vivo para Deus. As pessoas aplaudiram, comovidas. Frei Gilson, na plateia, sorria humilde. Depois disse: você está glorificando Deus, Marcos. É o que importa. Marcos respondeu: e você, Frei? Sem você, não teria Ana nem essa história. O livro se espalhou. E cartas chegavam de leitores que, como ele, encontraram fé após cair. Sua vida era agora um testemunho vivo. Numa missão no Amazonas, Marcos conheceu um homem que negava Deus, como ele já fizera. Ele ouviu a história de Ana e disse: se você mudou por ela, talvez eu consiga por mim. Marcos o levou a Frei Gilson, que o acolheu com carinho. Juntos, guiaram o homem à fé. Vendo isso, Marcos percebeu o ciclo.
Ele agora era o guia, como o Frei fora para ele. Você me ensinou a salvar almas, disse ao Frei. Frei Gilson riu. Eu só te mostrei o que Deus já tinha pronto. Marcos sentia que sua dívida crescia, mas sabia que pagá-la era viver para outros. Sua vida, antes um vazio, agora transbordava de sentido. Anos depois, Marcos e Frei Gilson fundaram uma missão juntos. Viajavam o Brasil, pregando e ajudando os necessitados. Ana, já adolescente, distribuía Bíblias com um sorriso. Numa noite, Marcos disse: Frei, eu era cego. Você me fez ver por causa dela. Frei Gilson respondeu: Você já tinha luz, Marcos. Só precisava de um empurrão. Marcos olhou para Ana. Tudo começou naquele voo. Sem você, eu a teria perdido. O Frei sorriu. Não, foi Deus. Eu só segurei a mão dela. Marcos sabia que sua vida, antes um grito de ódio, era agora um hino de gratidão. Ele seguia firme, levando a luz adiante. Numa missão em Minas Gerais, Marcos reuniu uma multidão numa praça. Contou, com lágrimas: Eu quase agredi um frei, mas ele orou pela minha filha. Deus a trouxe de volta. Ele pode trazer vocês também. As pessoas choravam, algumas se ajoelhavam. Ana, ao seu lado, rezava com ele. Marcos viu ali o poder da fé que Frei Gilson lhe mostrara. Ao voltar, disse ao Frei: Cada vida que toco é um presente seu. Frei Gilson respondeu: Não, é um presente que você dá a Deus. Marcos sentia que sua jornada era completa, mas não pararia. Ele vivia para Ana e para a fé que o salvou. Num dia marcante, Marcos voltou a Guarulhos para um evento. Falou a funcionários e passageiros, com Ana e Frei Gilson ao lado. Eu era aquele ateu arrogante, quase bati num frei, mas ele salvou minha filha. Hoje somos de Deus. As pessoas ouviam, admiradas. Ana abraçava o pai, orgulhosa. Após o evento, Marcos disse: Aqui tudo começou. Frei, e aqui vejo o quanto mudei. Frei Gilson respondeu: Você não mudou sozinho. Deus e Ana te guiaram. Marcos segurou a mão da filha, emocionado. Sua vida era um milagre, e ele a compartilhava com o mundo. Marcos seguia sua missão, agora com voluntários. Levava a mensagem de Deus a lugares esquecidos, com Ana sempre por perto. Sua história era lendária. O ateu que caiu em ódio, mas renasceu em amor. Numa noite, escreveu: Eu quase bati em um frei com as mãos. Ele me deu Ana de volta com uma oração. Vivo por eles. Frei Gilson. Fez uma visita surpresa. Você está cumprindo seu chamado, Marcos. Ele respondeu: E você, o meu, Frei. Sem você, eu não teria ela. Marcos sabia que cada dia era uma chance de agradecer. Ele não pararia nunca. Numa missão no Rio Grande do Sul, Marcos enfrentou um grupo hostil. Eles o chamaram de louco, mas ele sorriu. Eu era pior que vocês. Quase bati num frei, até ele salvar minha filha. Aos poucos, alguns ouviram. Ele terminou com Ana orando ao seu lado, e 2 homens pediram para rezar com eles. De volta, contou ao Frei: Foi como enfrentar meu eu antigo, mas venci com amor. Frei Gilson disse: Você aprendeu a falar com o coração. É assim que Deus age. Marcos sentia que cada desafio o tornava mais forte, guiado por Ana e pelo Frei. Hoje em dia, Marcos leva seus dias como missionário, contando seu testemunho, mas seu legado viveu. Ele mostrou que a fé transforma até o pior coração. Frei Gilson, seu guia, foi o começo de tudo, provando que o amor vence o ódio. Ana cresceu levando a mesma luz. Marcos escreveu: Eu era nada. Deus e um frei me deram Ana e tudo. Que isso inspire vocês. A lição é clara. Respeito e fé nunca saem de moda. A mudança começa em nós. E você se emocionou com o testemunho de Marcos? Deixe aqui nos comentários uma frase inspiradora.
Se você é um verdadeiro cristão, compartilhe esse testemunho com 5 pessoas amadas em sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, pois amanhã tem uma surpresa para você. Fique com Deus.